Nesse vídeo eu finalizo a parte aqui de polarização de transistor, né? Então nós estamos na página 263, porque os próximos capítulos serão a parte aqui de amplificadores, a parte de pequenos sinais AC. É uma parte que eu não vou entrar, tem vários capítulos, daria muitos vídeos, mas também não é do meu interesse, da minha parte. Eu nunca usei muito essa parte de amplificadores, porque onde eu trabalho é mais na indústria. Eu uso mais na parte de os transistores como chaveando, né? Chaveando, fazendo acionamentos, mas não trabalhando com amplificadores de sinais, né? Então, o circuito que nós estamos vendo, até os últimos, aquele com polarização de emissor, é para dar mais estabilidade. Tudo isso é mais para a parte de amplificadores. Então, aqui tem um resumo. Nós vimos aqui um primeiro, que quando a gente tem um VBB e um resistor de base para polarizar, né? Então isso normalmente é usado para chaveamento digital, que a gente pode trabalhar na região lá de saturação, que nós vimos, né? Você pode lá mover o ponto quiescente, o ponto de operação, da onde você quiser, nas regiões, né? Tanto na região ativa quanto na região de saturação, ou corte, né? Quando você quiser, está cortado, ok? Então aqui, nós vimos também lá com a polarização de emissor, que a gente aplica uma tensão na base, e a gente tem aí um resistor de emissor, que nós vimos aí, né? Então ele só drena lá da base aquilo que for necessário, né? Ok? Através do seu beta. Então o beta pode variar, que a gente tem mais estabilidade. Então isso já é pensando, ó lá, tanto trabalha com a parte aqui na aplicação, na parte de acionamentos, né? Ok? Quanto amplificador, aí começa a ter estabilidade. Esse aqui é uma polarização que nós não vimos, mas veremos agora, tá um exercício aqui, ok? Ele é com um divisor, né, de tensão na base, ok? E o resistor de emissor também. Então ainda, ó, qual é a aplicação dele? Amplificadores. Então nós veremos aqui só para dar uma ideia, mas nós não entraremos no tópico de amplificadores. Muita coisa tem e não é o que eu mexo, e demandaria demais, ok? Não tenho interesse, eu fico mais na parte industrial disso aqui, ok? Então, industrial na parte de chaveamentos, drives, mas não na parte de amplificadores de sinais. Ok? Então, assim, vamos concluir aqui. Ele mostra aqui que os outros tipos que nós vimos, quando a gente tem mesmo, aproveitando o próprio VCC, somente colocando, né, uma polarização, um resistor, né, para limitar a corrente de base, nós vimos isso, ok? Então, assim, esses são os tipos que nós vimos, nós vamos concluir. Então, aqui na página 269, para finalizar, ele fala aqui, ó, ele fala que calcule as tensões no transistor PNP na figura 7-29B. Então tá aqui, ó, 7.29, né? 7-29 tem o A e o B. Ele fala esse circuito que é exatamente o que está aqui, ó. Então eu tenho aqui um circuito, mas é um transistor PNP agora, com um divisor de tensão na base para polarizar a base, ok? E mesmo assim também o nosso resistor. Então como é que eu faria os cálculos aqui? Vou mostrar para vocês como eu faria esses cálculos. Então aqui, né? Aqui é o seguinte, ele é um PNP, então eu estou aplicando 10 volts aqui. Então é o seguinte, se eu tenho um divisor de tensão aqui, ok? Então a corrente que será desviada para a base, né? A corrente que é desviada é mínima, né? Então a corrente, basicamente a corrente desse divisor não muda, não é para mudar, né? Então ele tem que ser uma corrente bem maior do que é comparado com a corrente que vai drenar na base. Ok? Para não ter um desbalanceamento aqui, ok? Então é o seguinte, mas normalmente a corrente na base vai ser beta vezes menor que a corrente no emissor, né? Isso pela regra mesmo do transistor. Então vai ser pequena aqui. Então vamos calcular aqui, ó. Esse aqui é um divisor de tensão aqui na nossa base. Então o que eu vou fazer? Olha, 10 volts, que é a tensão do VCC, do VE ali aplicada, 10 volts dividido por 12.2, que é 10K mais 2.2, ok? Isso me dá 8,1 dividido, ó, eu vou, desculpa, multiplicado por 2.2, que é a queda que eu quero, a queda aqui em cima, ok? Então eu tenho aqui 1,8, mais ou menos 1,8 volts aqui, porque eu quero calcular, né? Eu pego esse divisor, a tensão que está aqui em cima é a mesma que está entre o VBE e mais a queda aqui no resistor de emissor, né? Então eu calculei essa tensão aqui 1.8. Então para eu saber a tensão aqui no resistor de emissor vai ser 1.8 menos 0,7, né? Menos 0,7. Ok?
Então eu tenho 1,1 volts aqui em cima do resistor emissor para eu calcular a corrente de emissor. Então 1,1 dividido por 1K vai dar 1,1 miliamperes. Então basicamente a minha corrente é de 1,1 mili passando aqui. Então 1,1 mili, né? Se eu pegar essa corrente e multiplicar aqui por 3,3, ok? É aproximadamente isso, né? Porque uma parte vai desviar aqui para a base, mas seria beta vezes menor que desvia, então é quase 1,1. Se eu multiplicar, então aqui fica 1,1 volts aqui, multiplicado por 3,6 aqui, eu tenho quase 4 volts aqui, eu tenho aqui 1,1 aqui, né? Então o restante é o meu VCE, né? Então com isso eu já calculei mais ou menos, né? Eu já calculei aqui, eu já fiz os cálculos do divisor. Achei que fica 1,8 a queda aqui nesse divisor que polariza, achei que fica desse 1,8, 0,7 fica aqui, 1,1 fica aqui em cima, achei a corrente é aproximadamente essa, achei essas quedas, ok? Então basicamente, né, eu estou falando aqui que aqui a corrente entre a referência 0 e o coletor é quase 4 volts que nós vimos, ok? Eu tenho uma queda de 1,1 aqui, 4 mais 1,1 vai dar 5,1, né? O resto é o VCE. Então o meu VCE, né, deu aqui 4 mais 1,1, 5,1, né? 4,9 do VCE mais ou menos aqui em cima. Ou entre o emissor e o zero vai ser o 4 mais os 4 aqui, dá quase 8 e pouco que vai ficar aqui, né? Em relação ao zero. Então podemos rodar lá para ver, eu só mostrei como fazer os cálculos, né? Se eu rodar aqui na minha aplicação, olha o que eu tenho aqui. Qual é a minha? Primeiro eu vou achar minha corrente aqui no R2. Ó, a minha corrente no R2, né? É essa corrente do divisor, mas atenção que fica aqui. Olha, atenção que fica no coletor, 4 volts aproximadamente, porque a corrente é 1,1 mili multiplicado por isso deu quase 4, ó, quase 4. Olha, a corrente que está ficando lá no meu emissor, né? Porque com relação ao zero. Então é os 4 que está aqui no coletor mais o VCE. Então daria os 4,8 aqui está ficando no VCE, né? Ok? Então é isso. A minha corrente que está ficando com relação ao zero, que está ficando na base no VB aqui, é 8,2, né? Tinha ficado 1,8 aqui, então aqui fica 8,2. Então tá tudo batendo, né? Porque os valores bateu. A corrente no coletor, olha lá, vai dar 1,1 mili, né? Porque a tensão era 1,1 volts dividido por 1K, 1,1 mili. É exatamente isso. A corrente de emissor é aproximadamente a mesma, então é isso aí, mano. Aqui tá os resultados dos cálculos que foram feitos. Então isso aqui é o último circuito de polarização. Normalmente esse tipo de polarização com divisor de tensão na base mais resistor de emissor, tudo isso é para usar para circuitos amplificadores para dar maior estabilidade, né? Se o beta variar, não tem grandes problemas, né? Então, mas para fechar o assunto, nós também estamos vendo isso. Então o que eu farei a partir de agora, pela sequência do livro, seria a parte ele tem uma parte de problemas para resolver. Então lá entra os modelos AC, aí trabalhar com a parte de pequenos sinais, a parte de amplificadores e tal. Então isso estende por uns 2, 3 capítulos para frente, né? Porque é um assunto bem vasto aqui mas a gente não vai entrar nisso, ok? Então provavelmente depois vem os JFET, aí eu vou fazer uma série separada disso. Só que essa série de transistor eu vou continuar pegando alguns circuitos, alguns projetos com transistor, né, não sendo amplificadores, para a gente dar continuidade na análise, na aplicação do transistor. Então, provavelmente até foge aqui do material didático, vou trazer alguns projetos à parte para a gente analisar a aplicação de transistor, polarização, né, para cada caso, para cada aplicação. Então, eu agradeço a atenção, muito obrigado.